Muito agradecido, Rodrigo, Teodoro, um amigo querido. Eu estou aqui colocando o cronômetro para seguir fielmente o tempo aqui. Estou muito grato de estar nesse momento, nessa discussão, né? A gente podendo ter essa ferramenta que nos une aí, né? A internet, diante desse momento tão difícil que a gente atravessa. Como disse o professor João Soeiro agora, o sino sempre está presente nessas festas cíclicas. E eu tô louco que ele possa repicar e dobrar no mundo inteiro, comemorando o fim da pandemia e que a gente possa novamente se encontrar. Então, gratidão por esse momento, por poder. Tinha muito tempo que a gente não se falava e fiquei muito feliz com o convite. Pude, como você falou, fazer parte de um importante instrumento de valorização e registro do patrimônio cineiro brasileiro, que foi o Inventário Nacional de Referências Culturais, onde nós pudemos registrar os sinos como patrimônio material cultural brasileiro. O toque dos sinos. Isso foi muito importante, né? E foi um processo de encontro com diversas culturas e todas elas fruto da cultura lusitana também, né? Nesse encontro afro-português e indígena, nessa miscelânea cultural que é o Brasil. E todas essas cidades onde foram referências para o inventário, né, dos toques, são cidades que mantêm muita proximidade com tudo aquilo que o professor João Soeiro acabou de falar na sua comunicação, sobretudo pelo aspecto da influência colonizatória cristã, né, que é o símbolo maior onde se encontram os nossos sinos hoje, nas igrejas normalmente tombadas. Então, foram cidades como Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, Milho Verde, Diamantina, Sabará, cidades patrimônio também, seja nacional, seja da Unesco, e que mantém essa prática do toque dos sinos. Então eu vou tentar mandar uma comunicação aqui. Todos estão vendo aí, né? Então vamos lá. Vamos a prática cineira em Minas Gerais. Então, eu resolvi apontar alguns aspectos dos relatos etnográficos, mas que não são nunca desprovidos da possibilidade, né, sobretudo, dos apontamentos musicológicos. Eu acho que é muito importante. Aí a gente tem uma vista da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. É uma das igrejas mais lindas aqui de Ouro Preto, e onde a gente tem uma cena super legal, né? São sinos muito mais módicos desses que o professor João Soeiro falou na sua comunicação. O maior sino que a gente tem em Minas Gerais está aqui em Ouro Preto, ele é de 1,5 toneladas, que é o sino da Igreja do Carmo. E aí a gente já percebe a proximidade do sineiro com as campanas e o swing naturalmente brasileiro, herdado da cultura africana, e como que ele está desenvolvendo esse toque, né? Que na verdade é um repique. Eu gosto muito dessa foto que mostra essa visão do sineiro olhando a cidade, né, já deslocado do corpo, porque ali ele está olhando o que está acontecendo lá embaixo, mas ao mesmo tempo tem toda uma dinâmica musical aí que eu vou apresentar ao longo dessa comunicação. Um dos grandes mestres cineiros de Ouro Preto, o senhor Jovelino, essa frase eu acho genial, por isso que eu fiz questão de colocá-la aqui. Uma festa sem sino e sem um foguete, sem uma banda, não é festa. Não é festa. Então, esse sentimento, essa frase, aponta um panorama muito fiel do que de fato é a paisagem sonora mineira, a partir de um olhar vivenciado na prática religiosa, tendo como referência a cultura da religião católica. Uma festa sem sino. Essa importância dada por algumas sociedades a esse objeto, o sino, o transformou num requisitado componente contextualizador religioso, referência temporal e invitadora
aos ofícios religiosos nas mais diversas partes do mundo. Sendo assim, esse instrumento adquiriu ao longo dos séculos o poder de estar atuando junto às sociedades como um mítico comunicador social, espiritual e temporal. Em Minas Gerais, particularmente, percebe-se que este instrumento, além de assumir um relevante papel de comunicação socio-religiosa, assumiu também o papel de componente estético, sempre presente nas construções dos templos erguidos para o ato do religare. E nesse intuito, sempre trazendo esse objetivo de celebrar a vida, a festa e anunciar a morte. São muitos os exemplos de igrejas e capelas que, mesmo nas mais afastadas regiões, abrigam sinos através de soluções arquitetônicas que anunciam a vida, a festa, a calamidade, a morte. Essa gravura do Barmeister, do século XIX, é justamente a Capela do Senhor Bonfim, onde os condenados recebiam a bênção final. E ali se percebe a presença de 2 sinos nas torres campanárias laterais. Esse fato vem demonstrar que a colonização nas Minas do século XVIII traz, neste vasto número de construções religiosas, fruto da falsa demonstração de fé e poder, ações que privilegiam aspectos sensitivos diversos: o som, a cor, o sabor, o corpo. Tratava-se de uma religiosidade exteriorista que priorizava as procissões e rituais que se sucediam em espaços públicos. Esses espaços destinados aos atos religiosos existiam à medida que fossem liberados pela Santa Igreja e coordenados por grupos gerenciadores, no caso, as irmandades, confrarias e ordens terceiras, que se organizavam em torno de interesses comuns, abarcados muitas vezes pela raça, cor, nível social, etc. Em Ouro Preto, os sinos, mais que um componente meramente estético, representam uma expressão sagrada que desperta grande respeito por parte da comunidade religiosa desde os 700. Curtilange, em seu livro Os Irmãos Músicos da Irmandade de São José dos Homens Pardos de Vila Rica, não deixou de citar o tema. A fundição de sinos e o seu içamento também pertence à história da música brasileira, e particularmente às das Minas Gerais, outrora região muito perigosa que cerceou milhares de vidas. Naqueles longínquos anos dos toques das horas, as chamadas para as missas, novenas e grandes solenidades religiosas, dos anúncios de morte de um soberano aos toques de fogo ou finados, os sons, ora alegres, ora lúgubres, interferiram com a sua amálgama de vibrações bronzíneas como significativa linguagem na existência dos homens. Ora, se a fundição de sinos e o seu içamento fazem parte da história da música brasileira e particularmente a das Minas Gerais, como disse o célebre pesquisador Lange, não faria também parte dessa história os sineiros, que seriam os indivíduos que perpetuaram essa prática ao longo dos séculos? Teria o mestre Lange se olvidado das participações destes? Tal esquecimento se inscreve na linha de grande parte das pesquisas realizadas sobre a prática da música mineira dos séculos XVIII e XIX, pois essas pesquisas deixaram de lado ou simplesmente não contemplaram os diversos elementos que circundam e, portanto, contextualizam a música religiosa. Dentre esses elementos estão os sineiros, pois ainda hoje são desconhecidos trabalhos que reflitam sobre os tangedores dos sinos, sineiros ou simplesmente tocadores de sinos. E aí eu abro aspas aqui, citando
o microhistoriador Carlo Ginzburg. No passado, podia-se acusar os historiadores de querer conhecer somente as gestas dos reis. Hoje, é claro, não é mais assim. Cada vez mais se interessam pelos seus predecessores, pelo que seus predecessores haviam ocultado, deixado de lado ou simplesmente ignorado. Quem construiu Tebas das Sete Portas? Perguntava o leitor operário de Brest. As fontes não nos contam nada daqueles pedreiros anônimos, mas a pergunta conserva todo o seu peso. Toda essa fabricação comunicativa, que tem como elemento principal o instrumento sino, somente ganhou séculos de vida devido à figura de um grande detentor das peculiaridades idiomáticas regionais construídas socio-religiosamente para este ato. Repito, peculiaridades idiomáticas regionais construídas socio-religiosamente para este ato. Logo, torna-se necessário refletir sobre o tocador de sinos, figura conhecida entre seus pares como sineiro. Esses pedreiros anônimos são os responsáveis por toda uma prática sonora e funcional que atua no sentido de comunicar à cidade acontecimentos de diversas ordens. Além, é claro, de fazerem parte do contexto religioso das atividades religiosas, assim como músicos, cantores, padres, fiéis, fogueteiros, dentre outros. Mas quem seria o sineiro? Por ser uma prática de execução, o sino e aprendizado oral, o sineiro nunca foi considerado como músico. Como visto, também pouco se despertou ao longo dos anos o interesse de estudiosos. Segundo Mário de Andrade, o sineiro é um indivíduo que tem como profissão tocar sinos de igreja. O termo profissão encontra certa divergência, ou mesmo até outro sentido, com relação à nossa pesquisa. Durante todo o processo em entrevistas de campo, foi notório que nenhum dos sineiros fez o uso dessa expressão profissão, atrelada ao ofício de tocar sino. Para muitos, o não emprego do termo vem do fato da não remuneração cotidiana pelos toques e pela ligação direta de tal ofício com a questão da fé religiosa, que seria inegociável do ponto de vista do fiel. Até hoje não recebi nenhum centavo. Fiz trabalho como sacristão no Padre Faria, que é uma igreja local aqui. Trabalhei muitos anos na matriz de Nossa Senhora da Conceição. Não recebi nenhum centavo, nem para tocar sino, nem como sacristão. Eu faço isso de graça para Deus, que me dá saúde e força para eu viver, para eu poder ensinar outras pessoas. Senhor Wilson, no relatório do inventário. Marcelo Soares, só a graça de Deus e a gente trabalha muito. A gente tem que começar 9 horas da noite, 6 horas da manhã, às vezes 5 horas, meio-dia, 3, 6. Às vezes tem o Tedeum e a gente fica a manhã inteira na torre sem descer porque tem a consagração. Aí tem que tocar. Na consagração do Santíssimo. E são 80 degraus, né? Você subir 3 vezes ao dia, subir e descer, você não sobe. Você também desce. Então, todo esse processo, como se percebe nesses relatos, envolve com os sinos a entrega. É uma atividade onde Deus, na maioria das vezes, é citado. Sendo assim, pode afirmar que o sineiro, aqui em Minas Gerais, em Ouro Preto especialmente, ao contrário do que diz o grande mestre Mário de Andrade, é aquele indivíduo que está constantemente nas torres de sineira sem nenhuma intenção profissional, tocando sinos por envolvimento religioso. Nas cidades, a atividade está nas mãos de sineiros, que são, em sua maioria, adolescentes, que têm, em média, entre 9 e 20 anos, e que compõem o contexto religioso do lugar onde atuam como coroinha, ajudam nos afazeres da igreja e tocam sino. E essa construção do saber? No que se refere ao aprendizado do toque dos sinos, esse passa por um complexo processo de vivência entre o aprendiz, a torre, o sino, os cultos religiosos e o lugar. Seja na construção terminológica deste saber, seja na forma de acesso aos locais de ensino, seja no treinamento dos toques. Existe um conjunto de ações e de diferenciações caso a caso. E essas vão implicar diretamente no processo de aprendizado, tanto dos toques
como dos momentos a serem aplicados, assim como dos seus significados. Sendo o toque dos sinos nesse trabalho considerado como um saber performático, no sentido em que pertence a um determinado grupo que transmite tal conhecimento somente em momentos religiosos. Este encontra na sua prática cotidiana a confirmação através de vários relatos que serão apresentados no decorrer dessa comunicação e que qualifica como um mediador entre os grupos dentro da comunidade e as várias funções religiosas. Segue um depoimento. Também, na maioria das vezes, na hora de tocar o sino, a gente estava lá. E aí, passando os toques, a gente ia pegando de ouvido, né? Isso é uma expressão, não sei se em Portugal, mas aqui no Brasil, muito... O músico de ouvido, aprende de ouvido. Chegava em casa, qualquer lata, qualquer pedaço de ferro que a gente achasse no chão, servia para praticar. E aí vem uma coisa muito importante. O sino, com sua força sonora, como treinar, como ensaiar, como estudar, se o sino é um símbolo objetivo para a sociedade de festa, de morte, de calamidade? É o sineiro buscando artifícios para poder estudar, para poder treinar, para poder ensaiar. Mais um depoimento. Eu lembro que a gente, enquanto mais novos, a gente tinha assim um hábito de o que se fazia na igreja, a gente queria fazer particularmente até mesmo a celebração da missa. A gente tinha muito isso com a gente. Então a gente juntava a turma toda e fazia um sino de lata com cabeçote, arrumava tudo direitinho, tinha aquilo tudo, aquele cerimonial todo, inclusive até o toque dos sinos. Outro depoimento. De casa, a gente vinha para a porta da igreja. Eu tocava em lata mesmo. Pegava 2 latas e eu tocava com a lata. Não podia subir no sino. Outro depoimento. Porque o sino, ninguém aprende a fazer. Ninguém aprende a tocar sozinho. Porque o sino tem muito assim, principalmente nessas cidades históricas, igual Ouro Preto, São João del Rei. Tem aquela, é o significado. Aqui, geralmente, a gente subia com as pessoas. As pessoas falam. Primeiro você tem que ouvir. Vocês vão ouvindo, prestando atenção para depois você começar. Você aprendia primeiro a repicar. Depois que você aprendesse a repicar, a acompanhar, aí depois as pessoas ensinavam a gente como é, o que ele representava, como é que aquele toque para uma missa, como e quantos repiques você tem que dar na chamada para o pessoal para a missa. Mais um depoimento. Eu comecei a tocar sino assim. Eu fui olhando, né? Eu fui gostando do som. Como é o jeito de repicar, esses negócios. Eu fui gostando. E na primeira vez que eu subi, tem muito tempo já. Tem uns 6 anos, mais ou menos. Na primeira vez, aí eu começava só a subir assim. Aí, quando eu comecei a tocar sino firme, assim mesmo, tem uns 2 anos, mais ou menos. Então, eu vou mostrar essas pessoas que falaram se expressando e mostrando como eles buscavam esse pertencimento e essa prática. Com licença. Opa. Só um minuto que eu vou abrir o vídeo aqui. Meu pai sempre fala com a gente, né? O sino é uma música, o sino é um ritmo, o sino é uma marcação. O sino é uma nota musical, né?
Vamos tomar banho, oi, vamos nos lavar, oi, vamos tomar banho na Lagoa do Pilar. Um relógio, uma alvorada. É justamente, o sino é um meio de dar um sinal. Signo significa sinal. Qualquer batida de sino significava uma coisa. Tim, 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 tim. Por isso que existiam toques diferenciados. Dão. Repicar. Cada um para uma solenidade ou para dar um certo aviso. Chamado para a Santa Missa, chamado para as funções religiosas, chamado para as procissões. Bem chamei, bem chamei. Ding dong, ding dong, ding dong. Blom, blom, blom. Bim, bom. É interessante ver a voz do sino fazer tudo isso e a gente compreender. Era a linguagem antiga, né? Imagina só, o sino está presente desde o nascimento da pessoa até a morte. O som do sino é mesmo um som de bronze, né? Dão, 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 dão. Ding, ding, dong. Ding, 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 bom. Um sino bem tocado, Deus deve ficar muito alegre, muito satisfeito. Tons, tolins, tons, tolins. Sino mesmo, ele parece para mim, ele parece uma pessoa. Tim, 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 tim. Dom, 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 dom. Tem. Ele é um guia. Ele é um guia. Aviva a gente, o espírito da gente. Quando vê eu tocar um sino, você fica todo desarmado. Eu acho que sim. Eu me compreendo assim. Uma melodia que vai lá no Oriente Médio e volta para ele. Bonito. Bonito, como disse o seu Zé Lessa. Várias dessas pessoas, infelizmente, já estão falecidas. Esse trabalho de 2005, o que me aumenta a responsabilidade ainda mais de levar à frente essa memória, esse patrimônio que eles tanto cultivaram. Estou dando sequência aqui. Logo se cria um complexo universo terminológico, como a gente viu aí, que diz respeito aos avisos, toques, assim como o uso corrente da prática sineira. Firmino Costa, em seu vocabulário analógico, correlata uma série de termos empregados para a execução do sino, né? Execução sineira. Badalar, badalajar, bendelegar, bimbalhar, carrilhonar, delindim, din-din-din, dlão-dlão-dlão, dobrar, dom-dom, repinicar, repicar, tanger, tambalalão, tintinambular, zoada e zoar. Tais termos, mesmo que numa leitura despretensiosa acerca das questões etimológicas, e digam sonoridades que por si só trazem músicas aos nossos ouvidos. São onomatopeias que, a partir de leituras estruturadas em um inconsciente coletivo, e por que não religioso, objetivam os sons escutados, tendo como funcionalidades as tentativas de denominar, recordar e comentar os toques entre o grupo praticante. Ou seja, do ponto de vista da prática sineira, essas onomatopeias fazem parte de uma estratégia de comunicação e denominação entre os sineiros. No entanto, esta prática não se passa somente através desta ação onomatopaica, captada pelos ouvidos e expressa pelas palavras, mas passa também pela busca de alternativas, também aqui consideradas estratégias, recorrentes na cidade e comum aos jovens sineiros, para lembrarem dos toques fora das torres, seja praticando ou mesmo aprendendo. Então, essa oralidade é de fundamental importância, a gente percebe nesse espectro todo. Dentre esses personagens estão coroinhas, sacristãos, professores, padres, religiosos, e para que a gente possa tintinambular nesse embalar sonoro, eu vou compartilhar mais um trecho desse documentário. Só um minutinho.
Desculpe aí a confusão aqui instrumental, mas eu queria chamar a atenção para 2 pontos. Primeiro, há uma criança que eu vou perguntar para ela: como que você aprendeu? Aonde você aprendeu? Como é o toque? E ela vai buscar recursos numa mesa para me mostrar, tocando na mesa. E ela tenta timbrar com as mãos o grave, o agudo, e criar todo um sistema de informação. E esse grave, esse médio, esse agudo são informações para a sociedade. Então, acho importante essa referência. Então você toca assim onde? Na Senhora da Conceição. E quando que você toca assim? Como assim? Que dia que você toca? Domingo, sábado. E quem te ensinou? Aprendi sozinho. Sozinho? É. Mas ninguém te ensinou nada? Não. Mostra pra mim então aí o que você toca. Toco. Você vai tocar o quê? Um repique de missa? É. Como é que é o toque? Tim, tim. Tim, 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 tim. Tim, tim, tam, tim, tam. Tim, 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 dom, 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 dom. Pá, pá. É. Vem, vem, sozinho sem mais ninguém. Vem, vem, sozinho sem mais ninguém. Vem, vem, sozinho sem mais ninguém. Pode vir que é muito bom, pode vir que é muito bom. Tem um padrinho da pica de banana, tem um padrinho da pica de banana. Dom, 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 dom. Dom, 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 dom. Então, concluindo todo esse processo, eu acho que fica uma pergunta, né, assim, importante, que é o seguinte: tá acabando essa história? O meu tempo está rapidinho, Rodrigo, só para concluir. Está acabando essa história, esse processo, esse ofício. Aí tem essa frase que eu acho muito importante de um dos mestres cineiros, que ele vai colocando: eu acho que toda criança, quando está numa festa de igreja, olha para cima e fica imaginando quem está lá. Como é que faz para tocar o sino? E dá aquela curiosidade. Eu acho que essa curiosidade é que leva a gente. Eu, na época, quando eu comecei, eu era coroinha. Aí já tive uma facilidade para começar a subir na torre e aprender. Eu acho que foi isso. O principal foi a curiosidade de aprender a tocar. Fui coroinha aos 8 anos, e 90% dos cineiros foram coroinhas. E aí, na certeza de que eu acredito piamente que esses toques seguem vivos nas mãos dos nossos cineiros, eu termino
com essa seguinte informação. Que o futuro está nas mãos da meninada desse patrimônio. Não sei por que não. Desde quando eu nasci eu gosto assim. Ele tem um som bonito, o corpo dele é bonito, a bacia. O arco foi repique. Tem um gancho que você amarra no badalo e puxa a corda assim e começa a bater. Aí depois é dobrar com repique. Ele faz assim, eles colocam, né? Aí depois eles começam a dobrar. Dobrar e vai puxando. Vai puxando assim até eles cair. Eu fui lá e vim. Aí eu peguei o jeito. Eu agradeço profundamente, novamente, ao Rodrigo a oportunidade. Essas cenas são de um documentário, chama-se Entoados, está disponível no YouTube, Entoados. Eu fiz a consultoria etimológica. Muito obrigado. Vida longa ao patrimônio cineiro.